Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você a darmos início aqui à aula de número 19 de estudos da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula passada, nós fomos até ao Código 11, Código Penal da Vida Futura. Iniciaremos hoje a partir do Código 12. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius, estou gravando essa aula numa manhã de quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Dando então, sem mais delongas, prosseguimento ao nosso estudo, a regra 12 diz o seguinte: o Código de número 12 nos fala o seguinte: não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. Ou seja, é a aplicação da lei universal da ação e reação, Causa e efeito. Aquilo que nós fazemos tem causa, tem efeito, aliás, tem consequência. Se eu faço algo bom, a consequência, o efeito é bom. Se eu faço algo mal, a consequência e o efeito também é mal. Quanto a potência, ou seja, tanto quanto a intensidade do efeito, como quanto a duração. É muito interessante porque realmente a doutrina espírita nos mostra que está em nossas mãos o poder de abrandar ou mesmo de eliminar o nosso sofrimento em função daquilo que nós fazemos, como está também em nossas mãos longevizar, ou seja, fazer demorar ainda muito o sofrimento, ou quem sabe até, quiçá, perpetuar esse sofrimento para aqueles e para aquelas, muitos de nós que resistem em persistir no mal, resistem em persistir naquilo que é errado, enfim, persiste em não cumprir aquilo que Jesus nos aconselhou, que só nos leva ao bem. E isso não tem nada a ver com religião, não. Tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com aquilo que nós precisamos fazer em prol de nós mesmos, ajudando-nos a melhorarmos, ajudando-nos, enfim, a sermos mais felizes. No Código 13, Kardec escreve o seguinte: a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Conforme eu falei anteriormente, está em nossas mãos, nas nossas atitudes, tomarmos a decisão certa, passarmos a vivenciar o bem, a diminuirmos o egoísmo, diminuirmos o orgulho. E à medida em que o nosso egoísmo for diminuindo, juntamente com o orgulho, haja vista que o egoísmo é filho do orgulho, uma vez que nós vamos nos dedicar mais à prática do bem, à indulgência, ao perdão das ofensas, ou seja, à caridade, como entendia Jesus, cada vez mais nós vamos compreendendo o que é felicidade, cada vez mais nós paulatinamente nós vamos compreendendo que as coisas vão melhorar na nossa vida em todos os aspectos, inclusive materiais também. É muito interessante essa reflexão, porque esse Código Penal da Vida Futura, e foi muito inteligente Kardec ter adotado esse termo, Código Penal da Vida Futura, porque se nós pararmos para pensar, ele não vale só para depois da morte, não, vale já para agora. Já para agora, enquanto nós estamos na matéria, no corpo físico, porque, olha só, para pensar um pouquinho, você que está me ouvindo, que está me vendo agora, para pensar em todos os problemas que você tem hoje, se eles não são consequências do seu procedimento,
do meu. Hoje eu tenho consciência de que todos os meus problemas, eles vêm das minhas atitudes mesmo. Então pensa bem, quantos problemas a menos nós teríamos se fizéssemos o que é certo, se tivéssemos comedimento, se fôssemos equilibrados, se tivéssemos temperança, se tivéssemos atitude de raciocínio lógico antes de agir, se pensássemos antes de agir, quantos problemas a menos nós teríamos, não é verdade? Então essa regra de que está em nossas mãos é para agora, não é para somente depois da morte, não, já é para os dias de hoje. Quantos problemas a menos uma pessoa que gasta muito dinheiro, mais do que o que ganha, quantos problemas a menos essa pessoa tinha se ela fosse equilibrada nas finanças, se ela gastasse só aquilo que ela poderia gastar? Quantos problemas de saúde nós evitaríamos se comêssemos corretamente, se nos alimentássemos de maneira adequada? Quantos problemas de relacionamentos a menos nós teríamos se soubéssemos nos tratar uns aos outros, se nos respeitássemos, se agíssemos para com o próximo como nós gostaríamos de que o próximo agisse para conosco mesmo? Pensa sobre isso é muito importante. No Código 14, Kardec escreve o seguinte: estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre, e que para ele a pena seria eterna. Como já falamos também anteriormente, né? A duração da pena está em função da duração de quando é que eu vou decidir fazer o que é certo. Quando é que eu vou decidir deixar de errar? Quando é que eu vou decidir usar a caridade? Que significa outro sim, isso não é religião não, significa outro sim combater o egoísmo e o orgulho que ainda é forte em mim. E quando eu começar a fazer isso, acho que todo mundo está me entendendo, nós vamos começar a mudar para melhor. E aí aquela coisa, o sofrimento vai diminuindo, a alegria e felicidade vai aumentando. De novo, está em nossas mãos. Dá para perceber isso? É muito claro, não tem nada a ver com mais ninguém, não. Não é a pessoa que você ama, não é filho ou filha, namorado ou namorada, não é ninguém, é você que tem que fazer isso, não é ninguém que vai fazer por você, não. E aí? Estamos esperando o quê? Me incluam nisso também, tá? Quando eu digo estamos esperando o quê, eu estou perguntando a mim mesmo também. No Código de número 15, Kardec escreve: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o tempo de sua situação, não ver o termo de sua situação e de crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece que será eterno, né? Que é uma condição inerente à inferioridade dos espíritos. Eles estão imersos naquele sofrimento, né? Acha que eles não veem termo a esse sofrimento, até porque veem muita dificuldade em mudar. Muitos admitem até que não vão mudar. Quantas pessoas vocês conhecem que já disseram assim? Eu conheço algumas que já disseram assim: eu não vou mudar, eu sou desse jeito mesmo, se quiser gostar de mim é assim que eu sou, eu não vou mudar. Já viram assim? Pois é, tem pessoas assim que desencarnam com esse pensamento, sofrem muito com esse pensamento, e por terem essa ideia fixada, realmente não mudam. Realmente não mudam e vagam no sofrimento aí por tempo indeterminado. E para esses espíritos, por não possuírem a ideia do tempo, por não possuírem a percepção temporal, acham que isso é para sempre, o sofrimento é eterno, e aí realmente não mudam mesmo. E para encerrarmos a nossa videoaula de hoje, o Código 16 diz o seguinte: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta, é preciso ainda a expiação e a reparação. Isso é muito importante. Começa com o arrependimento. Porque, claro, se eu não perceber que estou errado,
Se eu não achar que estou errado, como é que eu vou mudar? Não é verdade? Então, primeiro eu preciso entender que estou errado, que errei. Depois é necessário ainda a expiação. O que é a expiação? Ela é automática, é a consequência que vem do erro. Mas aí é importante também aprender com o erro. Não achar que está sofrendo, mas achar que essa dor pungente que vem em função do erro é um convite à reparação. Que reparação é essa? Consertar o erro que você fez. Simples assim. Repara aquilo que você fez de errado. Conserta. Só então as coisas estarão equilibradas novamente. Bom, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu comentário. Muito obrigado você que nos acompanha até aqui. Desejo uma excelente semana para você. Beijo no coração. Amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima. Tchau.